Bom dia. Tava aqui procurando um filtro que tirasse minhas olheiras, mas aqui onde eu tô gravando não teve nenhum filtro que fizesse esse milagre. Mas não importa a aparência, o que importa é o conteúdo. Cabelo amarradinho para poder eu não ficar pegando. Outro dia eu fiz um vídeo com o cabelo solto, que eu tinha tomado banho, lavado o cabelo, então aí eu resolvi fazer um vídeo e o cabelo solto, e eu fiquei incomodada com aquele cabelo solto. Então eu vou procurar fazer sempre com o cabelinho amarrado, ou quase sempre, para eu não ficar pegando nele, porque eu tenho essa mania de ficar pegando no meu cabelo. Ele é oleoso e eu pioro a situação. Eu vim falar hoje sobre a depressão. Eu quero contar para vocês o que Deus fez comigo, e você que tem sofrido com esta doença, creia que Deus irá mudar essa situação. Acredita. Busca, tenha fé, busca. Não aceita na sua vida. Eu não aceitei na minha. Eu não aceitei essa doença, a depressão na minha vida. Não aceita na sua vida, não. Pede oração. Pessoas que você sabe que te amam, pede oração para elas. Teve um momento em que na pior fase, eu confesso que eu não falava com Deus, não. Eu não me preocupava, não tinha isso em mente, não. Era só sofrimento, só sofrimento. O que eu queria era... A dor é tanta, eu sei disso porque eu tive, então tudo que eu falar aqui agora eu vou falar porque aconteceu comigo, e eu não vou falar nada do que não aconteceu, nada do que eu tenha certeza. Tudo que eu falar é porque eu vivi, e eu posso falar com toda a certeza do mundo, porque aconteceu comigo. Deus teve misericórdia de mim e Ele está tendo de você também, Ele te ama. Mas teve uma fase que a dor era tanto sofrimento, a dor profunda da alma. Eu costumo falar assim, a dor da alma é uma dor profunda. Eu só pensava em morrer. Para poder não sofrer mais, eu queria morrer. Eu cheguei a pensar em tirar a minha vida. Por várias vezes eu cheguei a pensar em tirar a minha vida. E o problema era comigo e com o meu bebê. Para piorar a situação, eu tinha pensamentos ruins relacionados ao meu bebê também, porque eu tive uma depressão pós-parto. Logo depois que o meu filhinho nasceu, o Luca, que hoje está com 1 ano e 9 meses, eu olhei para lá porque ele está lá na sala, sentadinho no sofá, vendo desenho lá, meu gostosinho. 1 ano e 9 meses. Pouco depois de eu ter tido o Luca, começaram umas coisas a acontecer comigo e eu não estava entendendo nada. Eu estava perdida, eu não entendia nada. E foi só piorando. Com 1 mês e pouco, entrou num grau terrível. Antes de 2 meses, eu já não era mais a mesma mãe para o meu filho, não era mais a mesma pessoa, a mesma Charlene. Em uma consulta com a pediatra dele, ela percebeu que eu não estava bem e ela falou que, Charlene, deve ser depressão pós-parto, procura uma profissional. E olha isso, porque os sintomas aí, vendo você nesse estado que eu tô vendo, leva a crer que é a depressão pós-parto. E a partir daquele momento ali, gente, só foi piorando. Meu filho não tinha nem 2 meses ainda, não tinha completado 2 meses.
Eu amamentei, eu fiz força de amamentar até, eu não sei se foi até um mês, eu me esforçando muito para amamentar, mas eu nem queria mais amamentar o meu bebê, e eu me esforçando, amamentei. Depois eu não pude mais amamentar o meu bebê, eu não consegui, eu queria tanto, como eu queria ter sido, eu queria que tivesse sido diferente com ele, do que foi com o meu primeiro filho, Juan. Eu amamentei Juan 3 meses, e o Luca, enquanto eu estava grávida dele, eu pensava em amamentar o Luca por no mínimo 1 ano, e não foi do jeito que eu pensei. Mas tudo bem, passou. Eu estou aqui comentando, eu estou falando e eu vou falar muito ainda sobre isso, sobre a depressão, que é para te ajudar, para você ver o que Deus fez comigo e você não desistir da sua vida e deixar que Deus faça com você também o que Ele fez comigo, porque é isso que Ele quer. Ele te ama e Ele quer fazer. Ele quer te usar assim como Ele tem me usado. Eu vou falar sobre isso. Mas aí a médica falando para eu procurar uma profissional para poder eu ter certeza, ser diagnosticada e tudo. O meu marido marcou uma consulta para mim. No outro dia, se eu não me engano, eu já fui consultar com uma psiquiatra e ela confirmou que era mesmo a depressão pós-parto, infelizmente. Depressão pós-parto. Triste. Gente, foi a pior fase da minha vida, mas aquela pior fase da minha vida fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor. Deus passou comigo por tudo, Ele estava ao meu lado. Tudo de ruim que eu passei, Ele estava ao meu lado. E Ele estava me ensinando. Ele foi, eu falo muito isso, Ele foi o meu professor. A depressão foi uma escola. Eu não acreditava na depressão antes de ter depressão. Eu não acreditava na depressão. E antes de ter depressão, eu não preocupava com as outras pessoas. Eu era o tipo de pessoa aquele tipo que olha o próprio umbigo e não tá nem aí pra ninguém, não tá nem aí pra nada. Um pouco eu fui assim. Não totalmente, mas eu fui. Porque tem gente que é 100% assim, e eu não. Mas eu não me preocupava como eu tenho preocupado hoje, depois que Deus me ensinou, abriu meus olhos para isso, né? E Ele vai fazer isso com você também. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor, pode ter certeza. Porque o que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. A depressão pós-parto, ela mexeu muito comigo, é igual eu falei aí no início, os pensamentos ruins eram causar mal a mim e causar mal ao meu filho. Meu marido, ele não deixava eu dar banho no meu filho, por medo de eu fazer qualquer coisa. E a minha luta era contra isso, fazer mal para o meu filho. Toda vez que eu ia na psiquiatra, eu chorava. No momento ali, né, de desespero, eu chorando, parecia que eu não ia mais parar com o choro. A médica ficava super preocupada comigo. E eu ali no meu desabafo, eu falava para ela, será que nunca mais eu vou ser normal? Não, doutora. Eu perguntava isso para o meu marido, para as pessoas próximas, eu perguntava, será que nunca mais eu vou ser normal? Porque eu não tinha mais vontade de rir, eu não sentia alegria, prazer em nada. Quando eu via as pessoas sorrindo, eu nem entendia, eu não entendia. Eu pensava, meu Deus, por que esse aí tá rindo? Tá rindo por quê? Não tem motivo nenhum pra rir? Tá aí rindo? Como assim? Tá rindo? Eu não entendia o motivo dos sorrisos do rosto que eu via nos rostos de outras pessoas. Eu não entendia. Eu não sorria. Gente, eu não assistia mais uma televisão, eu não escutava mais uma música, coisas que eu gosto tanto, eu não queria mais saber. Era só cama, um abismo. Eu me sentia num abismo. Era um buraco, era treva, era fundo do poço. Tudo de ruim que você pensar era o que eu estava passando na época. No início, vai começando, né? De um jeito, um grau, aí depois vai aumentando aquele grau, vai aumentando e o trem vai piorando. E se não for Deus ter misericórdia da gente, a gente não passa não. É difícil, não é fácil, é só com Deus que a gente consegue.
com Deus. Você vai conseguir com Deus. Pede oração. Muita gente que me ama, oraram por mim. Depois que eu passei por um momento em que eu não orava, eu não me preocupava em falar com Deus, como eu já disse, era tanto sofrimento, eu só queria morrer, mais nada. Depois que eu saí dessa fase, eu já comecei a orar. Eu já orava e falava para Deus que eu não aceitava aquela situação na minha vida. Não, eu não aceitava. Meu marido me ajudou muito. Meu marido me ajudou demais. Ele fazia de tudo para me tirar daquela tristeza que eu estava profunda, mas tadinho, ele não conseguia. Quando ele foi vendo a minha mudança, ele ficou numa felicidade. Gente, vocês não têm noção. Eu lembro de uma vez que ele chegou em casa, ele colocou um filme, que ele sabe, eu sempre gostei muito de ver filme, ouvir música, assistir jornal, eu sempre gostei muito disso. E eu, no meu momento difícil ali, passando pela depressão, teve um período que eu não queria saber disso. Ele colocava e eu saía. Eu ia para outro quarto e me fechava. E ele ficava triste com a situação. Aí depois de um tempo, depois de eu ter começado o tratamento, teve uma vez que ele chegou, ele colocou um filme na televisão, falou, vamos ver um filme aqui comigo. E eu deitada lá com ele, eu comecei a rir, era um filme meio que tinha um pouco de comédia, e eu ri. Ele falou assim, meu Deus, amor, você voltou. Eu nunca vou esquecer aquela reação do meu marido, eu nunca vou esquecer. Ele me abraçou forte e falou assim, amor, você voltou pra nós. Eu falei, sim, amor, eu tô voltando, porque Deus tem tido misericórdia de mim e eu tô voltando. E eu vou ser a mesma Charlene de antes. Eu tinha tanto medo de não ser a mesma Charlene de antes. A Charlene alegre pra cima, alto astral, divertida. Como eu tinha medo de não ser a mesma Charlene de antes. Mas eu voltei melhor do que a Charlene de antes. Foi isso que Deus fez comigo. E a partir dali eu fui melhorando. Eu quero dizer pra você o seguinte. A depressão, ela é uma doença. A pessoa que tem depressão, ela precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa sim, psicológico, e o psiquiátrico é importantíssimo porque os remédios, eles ajudam demais. Os remédios, primeiro Deus, depois os remédios, eles me tiraram de cima da cama. É importante ter o acompanhamento, gente, procura. E também é muito importante também tá buscando por Deus, buscando mesmo, de verdade, fala com Deus, ora, pede oração, fala com Deus que você não aceita isso na sua vida, porque era o que eu fazia. Eu falava, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, Senhor, eu não aceito ter depressão. Eu quero melhorar, eu quero voltar a ser a Charlene de antes, me ajuda. Eu orava, eu pedia. E eu comecei tomando 3 tipos de medicamentos e depois de um tempo a doutora tirou um, eu fiquei tomando 2, depois ela tirou outro, eu fiquei tomando um. E eu comecei depois a orar falando para Deus que eu não queria ser dependente de remédios. Eu tinha muito medo de ser dependente de remédios. Eu não queria não, de jeito nenhum. Então eu pedia para Deus me tirar e não deixasse eu ficar dependente de remédios. Eu não queria. Não queira isso para sua vida, você também, mas é só com a ajuda de Deus que você vai conseguir, tá bom? Se curar da depressão, se livrar dos medicamentos. Mas primeiro, Deus. É Deus em primeiro lugar sempre. Foi Deus que teve misericórdia e Ele me curou. Ele me curou da depressão. Não existe mais depressão em mim, graças a Deus. Eu não tenho mais a depressão e hoje eu sou usada por Deus para falar dele. Coisa maravilhosa, gente. Deus veio me preparando há anos. E neste ano, no mês de setembro, eu tive uma experiência com Deus e hoje eu venho falando sobre Ele. O meu maior prazer é falar de Deus, das maravilhas que Ele faz na vida da gente, os milagres. Eu conto o que Ele fez comigo, eu falo do amor dEle.
Enquanto eu estava com a depressão, eu não falei a respeito, mas enquanto eu estava ali no momento péssimo da depressão, que eu não queria ver meu filho, eu não podia ouvir o choro do meu filho, que me fazia muito mal mesmo, só de ouvir. Eu não chegava perto do meu filho, eu não conseguia chegar perto do meu filho, que eu passava muito mal. Eu sentia uma coisa terrível no meu estômago, era terrível. Às vezes eu pensava de ser uma coisa até, uma coisa diabólica, gente, é uma coisa muito doida mesmo. E eu ficava numa raiva, uma ira quando eu ouvia o choro dele. Então assim, o meu filho, ele quase não ficava comigo, ele ficava com a minha cunhada. Durante o dia, a minha cunhada cuidava, uma irmã do meu marido, Roseli, amo demais, é a segunda mãe do Luca hoje. E à noite, meu marido e o meu filho, Juan, os dois, à noite cuidavam do bebê. E eu dormia em outro quarto, eu não podia ficar no mesmo ambiente com o meu bebê, eu não conseguia. Isso lá no início da depressão, quando estava brabo mesmo a depressão. Eu já falei, meu marido não deixava eu dar banho nele, não confiava, medo, né, de eu fazer maldade com meu filho. Eu ia lá pra frente às vezes com ele no colo, meu marido ficava doido com medo de eu jogar o menino lá de cima, que eu moro num apartamento, meu marido morria de medo. E foi uma loucura, gente, foi um inferno, nós passamos por um inferno, mas depois melhorou, gente, acabou, passou, tudo passa nessa vida, tudo passa, foi passando, passou e depois a nossa vida, graças a Deus, voltou ao normal. Nós voltamos a nos curtir, né, eu, minha família, curti o meu bebezinho, graças a Deus, voltei a me envolver com o meu bebê. Eu já não sentia mal, pegava, tratava, cuidava, por fim eu já estava ficando com ele o dia todo. Agora eu vou entrar na questão, eu acho que eu falei, que eu tinha que falar aí, que eu passei de ruim, eu falei tudo. A médica uma vez, ela falou pra mim, em uma das consultas, ela falou pra mim: Charlene, você tem a preocupação de não fazer mal pro seu filho, e isso é bom. Você tem medo e você luta contra isso, e isso é muito bom. Porque eu vejo a preocupação que você tem em não fazer mal pro seu filho. Você procurou o tratamento e você pensa mais no seu filho do que em você. Então você não vai causar mal ao seu filho. Pode ficar tranquilo, você não vai. Graças a Deus. Né, teve momentos de uma pessoa ou outra e eu também evitar algumas coisas, né? Mas isso foi passando, o medo foi passando, Deus foi tirando e depois, graças a Deus, voltou tudo ao normal. Eu quero ler para vocês a letra de uma música. É linda demais, ela fala muito comigo. Na época, na minha depressão, já mais pra frente, depois de um certo tempo, né, eu já estava melhor, eu ouvia muitos louvores de adoração. E tem uma música que a letra dela sempre ela mexeu muito comigo durante o período da depressão, e quando foi vindo, né, eu fui melhorando. Eu vi que isso tudo eu já sabia que isso ia acontecer comigo, eu já sabia o que tinha acontecido comigo, e a letra da música fala sobre isso, e eu quero compartilhar com você. E que você, em nome de Jesus, você coloque na sua cabeça e no seu coração que tudo passa, isso tem cura, você vai melhorar. Vai depender muito de você. Depende só de você, de mais ninguém, é de você. É você que tem que querer sair disso. Não é ninguém que tem que querer por você, não. É você mesmo querer. Não aceita essa doença na sua vida e não aceita ser dependente de medicamentos. Não aceita. Deus, ele vai te ajudar. O nome da música é Sobreviver. Nome da cantora, eu ouço, é da Sara Farias. Eu gosto muito. Tem um vídeo no YouTube maravilhoso. Qualquer coisa eu deixo o link. Eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Depois. É perfeito, perfeito. Presta atenção na letra dessa música. Presta atenção. Enquanto eu for lendo a letra, eu vou falando para você o que Deus fez comigo, o que aconteceu comigo. Eu já até dei um resumo antes aí, mas durante a letra da música eu vou falar também a respeito, tá? É a letra da música, depois eu deixo para vocês a letra da música
também e o link do vídeo no YouTube. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Nada, nada. E eu chorava muito mesmo. Eu chorei. Eu pensei que eu tinha chorado já todas as minhas lágrimas, mas não. Ainda tinha muito para chorar ainda. Mas passou. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu para mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Deus fez isso comigo e Ele tem feito isso por você também. Ele tem te guardado, tenha certeza disso. Eu aprendi a ganhar perdendo. Aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. Isso é verdade. Eu perdi muito. Eu desci. Eu fui no fundo do poço. O eu perdi muito aí, eu perdi a alegria de viver. Eu perdi o prazer. Eu perdi muita coisa mesmo. E eu desci no fundo do poço. Eu estava num abismo, era só trevas. Doeu muito, doeu demais, mas eu cresci. Eu cresci diminuindo, apareci desaparecendo. E o poder de Deus, olha, presta atenção, na minha fraqueza, o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Olha o que Deus fez comigo e o que Deus Ele vai fazer com você. Ele vai fazer com você também, Ele já está fazendo. Tudo que a gente passa nessa vida, tudo de ruim, a gente tira uma lição. Você tira uma lição, a gente aprende. Você está aprendendo e depois você vai ensinar com a ajuda de Deus. Eu vou até repetir essa parte aqui. Eu cresci diminuindo, apareci desaparecendo e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Isso é verdade, isso aconteceu comigo. E eu já sabia, ó o que eu já sabia que estava vindo. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Depois da minha cura, que eu fui curada, Deus me curou da depressão. Depois da minha cura, eu já tinha certeza. Antes eu já sabia. E depois da minha cura, eu tinha certeza que tinha coisa boa chegando. Deus mexia comigo e eu já sentia. E eu já sabia que algo bom iria acontecer. E aconteceu, gente. Aconteceu. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Busca Deus, queira Ele na sua vida, nesse momento aí que você tem passado aí, de angústia, de sofrimento, luta, uma luta espiritual. Queira Deus do seu lado te ajudando, porque Ele vai te ajudar. Ele vai, mas você tem que buscar, você tem que querer e pede oração. Mais uma vez eu vou repetir, pede oração, porque a oração é muito importante também. Aí é que vai repetindo, né? Vai repetindo. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Eu sobrevivi e você vai sobreviver. Não desiste da sua vida, não. Continua lutando. Luta, continua lutando. Deus, Ele está aí com você, Ele está ao seu lado. Você é um filho querido, Ele te ama, Ele está te carregando nos braços. Ele está fazendo com você o que Ele fez comigo. Creia nisso.
coisas boas irão acontecer na sua vida. Sai dessa, queira sair dessa, você vai conseguir. Com a ajuda de Deus e das pessoas que te amam, você vai conseguir. Busca ajuda, não deixa de pedir ajuda não. Eu pedi ajuda, eu gritei pedindo ajuda. Na casa da minha sogra um dia, estava eu, meu marido, meu filho, o bebê, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, alguns sobrinhos, eu desesperada, gente, eu não sabia ainda o que eu tinha. Eu ainda não tinha começado o meu tratamento. Eu estava perdida, eu não sabia o que eu tinha. E naquele dia eu gritei, eu pedi por ajuda. Eu pedi gritando. Primeiro eu falei que eu queria morrer, perto do meu rapaz. Ele olhou para mim triste. Aí ele, mãe, que é isso, meu marido? Como você fala uma coisa dessa perto do seu filho? Eu falei, eu queria morrer. Primeiro eu falei que eu queria morrer. Depois eu gritei pedindo por ajuda. Falei que eu precisava de ajuda. A partir daquele momento eu tive ajuda. E foi muita ajuda mesmo. 100% de ajuda. Eu fiz isso, faz também. Não guarda pra você não. Faça como eu. Grita. Grita. Pede por ajuda. E queira Deus do seu lado. Busque Deus. Quando você não conseguir, pede pessoas para te ajudar. E depois, quando você estiver melhor, começa você mesmo buscar. Pede por sua cura e fala com Deus que você não aceita a depressão na sua vida, você não quer esse mal na sua vida. Não dependa dos remédios, não seja dependente não. Faça o seu tratamento, é necessário sim, mas não seja dependente dos remédios. Você pode. Se eu conseguir, você também consegue. Com a ajuda de Deus. Não desiste de viver, não. Não desiste, não. Deus te ama demais. Beijo, beijo, beijo.